Como resolver todas as necessidades que uma sociedade impõe, principalmente quando ela está mais ampla e vive uma dicotomia gritante entre ser vigiado o tempo todo e ter ferramentas massivas para esconder o próprio ser. O crime está inserido nisso, e o cybercrime já aprendeu. Falamos muito sobre ataques cibernéticos, e sim, boa parte deles acaba causando lesões psicológicas em vítimas. Um sequestro digital pode apagar suas memórias mais antigas que estavam armazenadas em um computador. Um malware pode roubar aquele dinheiro que você juntou por anos e te causar muitos transtornos. Mas o cybercrime também pode causar cicatrizes que duram a vida toda. O cybercrime cruza a linha do virtual com o real. Ele causa cicatrizes que destroem pessoas e famílias, que maculam histórias e até envolvem egrégoras sagradas com o profano. E quando eu digo profano, eu não estou puxando o sentido dionisíaco da palavra. É uma tentativa de representação do que há de mais deturpado na mente humana. Você vai entender o que eu estou falando. A minha esposa, ela sempre foi do serviço público, né? Ela é da área da educação. E aí eu sempre trabalhei na área de informática e passava por uma certa crise, né? Em 2000 e pouco, 2002, o dólar lá embaixo, ninguém comprava, ninguém arrumava equipamento de informática, né? Todo mundo comprava, né? Aí numa dessas crises com a minha esposa, ela falou: "Meu, você dá um jeito na tua vida ou eu vou largar de você." Aí eu peguei e falei: "Meu, calma aí, deixa eu ver." Vai, eu peguei negócio de concurso no site lá, falei: "Meu, vou pegar o primeiro concurso que tiver." E, puf, tava lá Polícia Civil, agente de telecomunicações. Falei: vou prestar isso daí, vou ver o que vira. Na realidade, meu irmão era policial, né? Hoje ele não está entre nós, né? Mas ele gostava. Era bem mais velho que eu, né? E contava as histórias dele, então deu aquela vontade. Há 10, 15 anos atrás, dificilmente alguém da área de TI fazia parte do quadro das polícias, né? Você precisa saber uma coisa. Uma das maiores operações contra a pedofilia no mundo tem nome. É a Operação Luz na Infância, que envolve autoridades brasileiras e internacionais. Há 6 anos que operações policiais buscam, investigam e prendem predadores sexuais. São 10 operações finalizadas até o momento. Nesses 6 anos, mais de 908 predadores foram presos em flagrante só na Luz da Infância. Eu vou repetir esse número. 908 predadores presos em flagrante. O número é assustador e revela como essas pessoas estão mais presentes em nosso círculo do que imaginamos. A Luz da Infância foi um convite que o MJ fez para nós, devido aos altos índices de abuso infantil. E eu e o Erickson, a gente estava combatendo no interior de São Paulo com ótimos resultados. E nas reuniões ali decidimos, em vez de fomentar um material de conhecimento, então a gente fomentasse uma operação. Todos esses tipos de crime estão relacionados com pessoas, assim, esse tipo de abusadores são muito conectados. Então, como eles vivem à margem da sociedade, eles precisam se conectar para trocar esse conteúdo, para trocar informação, para conversar, para desabafar, para aprender a abusar. Então, às vezes, uma investigação nossa aqui no estado de São Paulo esbarrava com alguma outra em outro lugar, se esbarrava com alguma outra lá no Nordeste, no Sul. A gente não tinha essa troca de informações, né? E essa operação proporcionou isso. Durante o nosso trabalho, desde 2016, nós, não Jorge e eu, mas todos os colegas policiais que já participaram das prisões, perto de 1.400 prisões. Não podemos afirmar que todos esses fazem parte do grupo da lascívia ou fazem parte do grupo da monetização. O que há nessas pessoas, sim, alguns que nós cravamos ser predador. Tanto é que em 2016, a segunda operação,
terceira, né, Bill, que nós fizemos, nós prendemos o primeiro e o segundo maior do Brasil. Estamos em 2024. A última Operação Luz na Infância aconteceu em dezembro de 2022. Vamos bater 2 anos sem uma operação policial conjunta para caçar predadores sexuais. Entre a Luz na Infância 9 e a Luz na Infância 10 se passaram apenas 6 meses. A última operação prendeu 48 predadores em flagrante. 48 em 6 meses. E agora que tudo parou? Você consegue imaginar o número de predadores soltos em 2 anos sem operação? Jorge e Erickson trabalham na linha de frente. Aqui não tem assessoria, porta-voz, nem policial selecionado a dedo pela instituição para nos contar essa história. São 2 policiais que gastam boa parte de suas vidas atrás de predadores sexuais. Essa busca e apreensão constante refletem alterações profundas no próprio ser. Talvez algumas falas, algumas construções que serão reveladas acabem te afetando também. E você tem uma escolha. Você pode desligar esse filme agora mesmo e voltar para a sua vida. Ou você pode ouvir, em primeira mão, o relato de profissionais que toparam com o que há de mais torto na humanidade. E a partir daí, entender como essas relações profanas nascem, se desenvolvem e, por vezes, morrem quando são pegas. Esse mergulho vai te deixar mais preparado para entender a sua sociedade digital e proteger os seus. Mas a escolha, no final das contas, é sempre sua. Para começar, você precisa entender 4 termos frequentes. O primeiro é o groomer. Aquele adulto que se passa por uma criança, né? Ele entra no perfil social, ali na mídia social, ele se passa, ele cria um perfil de criança, ele se fala que se comporta como uma criança e pede conteúdo. Ele envia até conteúdo de uma criança, fala, olha, eu fiz esse vídeo aqui, ó, só com esse sutiã, o que você achou? Mas na verdade não é ele. Aí a criança ganha essa confiança e ele trocam esses conteúdos. O segundo termo é o predador. Estamos abordando casos que envolvem abuso de menores, e o senso comum é usar o jargão pedófilo. Mas, segundo os policiais, é melhor não ir por esse caminho. Embora o ordenamento jurídico brasileiro não fale do crime de pedofilia, esses são os crimes que a imprensa divulga como pedofilia. Nós não falamos isso, né? Não existe essa figura no ordenamento. Existe esse termo no Manual de Doenças da OMS. Então, o nosso grande problema de colocar isso em um relatório, em um laudo, é que você subsidia a defesa de um predador como se ele fosse doente. E nós acabamos de comentar que, em vários casos, passou da lascívia para a oferição de lucro, né? Então a gente não pode confundir, talvez, o doente com aquele cara que está fazendo isso como meio de vida ou que faz por maldade mesmo. Os 2 últimos termos envolvem lascívia e monetização. Predadores do grupo lascívia têm como foco único o prazer. Armazenam e trocam fotos e vídeos de menores por atração. Já os predadores do grupo monetização, além dos pontos citados anteriormente, também produzem material e realizam vendas. Eu acho que quem viveu sabe muito bem que vai muito além de ser um missionário. A gente não vivia para fazer uma missão como a gente veria outras religiões fazendo, que é tipo ou um trabalho social específico, ou a gente vai testemunhar ou evangelizar, testificar, qualquer palavra, né, falar sobre Deus para as pessoas. Não era só isso, porque a rotina do dia a dia era muito mais
detalhada, entendeu? E as doutrinas eram muito detalhadas e o brainwashing era muito pesado em tudo que a gente fazia. Eram as músicas, os nomes nas nomenclaturas, o que a gente assistia, o que a gente era permitido assistir, com quem a gente se comunicava, como a gente se divertia, tudo isso girava em torno do que era as doutrinas da seita, entendeu? Que é aí que a gente começa a entrar em momentos mais complicados, porque essas doutrinas não necessariamente eram benéficas para todo mundo, entendeu? Era muito... Certamente a pior coisa de todas era ser muito hipersexualizado. É claro que ouvir esses termos e suas descrições não vai te colocar no olho do furacão. O que você vai conhecer agora ensinou na prática essa diferença para os policiais. São 3 operações, 3 histórias que se conectam, 3 cabeças profanas. E a primeira delas foi chave para uma operação chamada Black Dolphin, em português, Golfinho Preto, o nome de uma prisão que fica lá na Rússia. Ele era um cara bem escrotão mesmo, e ele alegava que ninguém prendia ele e que para pessoas igual ele só prisão de Black Dolphin lá, fica na Sibéria, né? Isso que é uma prisão russa de sistema fudido, cara, né? E aí os 2 caipiras do interior conseguiu encontrá-lo e prendê-lo. Nós vislumbramos uma verdadeira organização criminosa, né? Por quê? Porque tinham ali as tarefas divididas e tinha o que a gente até então não tinha conseguido detectar. Eles auferindo lucro. Então a gente tinha ele na Deep Web, que a gente precisa se aprofundar muito nisso. Nós tínhamos ali o próprio crime, os crimes de abuso infantil sendo investigados, a própria organização criminosa e como ele monetizava esse dinheiro. Eles, na realidade, através de criptomoedas. Então ele tinha os sites fechados, login e senha na Deep Web, ele vendia o crédito de acesso em Bitcoin, depende a moeda ali, irrastreável esse tipo de transação, e ele conseguiu gerir ali uma organização criminosa, cujo principal objetivo de uma organização criminosa, de fato, é oferir lucro. Ele estava dormindo com o filho dele na cama, né? Pequeno, 5, 6 anos, eu me recordo, porque meu filho tinha a mesma idade, quase. E ele tinha uma menina mais velha, 10, 11 anos, né? Típica idade dos groomers, né? E a menina, quando a mãe não estava em casa, a menina não dormia com o pai, dormia na avó. Nós encontramos máquinas digitais, máquinas fotográficas, com fotos, tanto da filha quanto das amiguinhas da filha, em momentos descontraídos ali, brincando de mangueira no quintal de casa, e tinha foto do bumbum das crianças, das meninas, com enquadro bem nas partes íntimas, né? As investigações corroboraram, e depois o material da perícia, de que de fato ele, mantém esse termo, ele monetizava, ele conseguia vender esse material da organização que ele juntou para esse tipo de crime. Ficou 6 horas preso, depois na audiência de custódia saiu, né? Porque tudo faz carinha de santo, né? Na hora que vai para audiência de custódia, né? Por que desencadeou outras fases da operação? Porque durante investigações na própria Deep Web, os grupos que um frequentava, o outro também frequentava. Não necessariamente tinham conhecimento um do outro, mas frequentavam os mesmos grupos.
E como foi no dia pegar esse cara? Foi... Difícil terminar. É gostoso. É bom. A segunda cabeça dessa trindade tem nome, Beto Quintas. E essa figura passava despercebida dentro de muitos círculos. E eu vou ter que fazer a pergunta, então, quem é Quintas? É um funcionário público do alto escalão e ele publicou uma foto simples de uma menina aparentando 6, 7 anos de idade, né? Num shopping, na frente de um carro, salvo engano era um cupê, nessas promoções de final de ano. Menina de roupa, normal. E publicou em um site. Existem, infelizmente, sites europeus, principalmente, do leste europeu, que você consegue publicar nudez infantil. Não é crime, no Brasil é. Em vários países é crime. Mas essa foto que ele publicou não era nem de nudez, não tinha conotação sexual nenhuma, né? Aí, numa ronda virtual, o Jorge se depara com uma foto, essa foto que eu descrevi, e vários comentários nessa foto. Havia alguns comentários em português. Lindinha, gostosinha, quero pegar. E uma das perguntas / comentário na foto de roupa da criança era: você já comeu ela? Aí o publicador, o Beto Quintas, replicou, respondeu: projeto reticências. Começou a piscar aqui, ó, sinal vermelho. Pam, pam, pam. O que a gente faz? Aí fizemos um relatório, explicamos, né? Entregamos na mão da autoridade. A autoridade queria prender, mas já esquece até da própria legislação que não tem o que prender. Não tem crime. A juíza deu a busca. No dia da busca, a gente monitorando a equipe de longe, os colegas, não acha nada. E ele, assim, ó, no sofá. Tranquilo. Aí baixou um santo, né? Baixou uma divindade ali e descobriu-se, olha a tecnologia, descobriu-se que ele tinha uma máquina virtual dentro do computador que ele utilizava. E nessa máquina virtual, abrindo-a, ali sim tinha material de abuso infantil, né? Aí caiu toda a máscara dele. O fato é que, né, a foto da menina lá atrás do shopping, havia várias imagens, dessa vez, sendo abusada, naquele computador. E o rosto dele não aparecia, porque esse é um modus operandi. Não mostrar meu rosto. Vou dar prova para a polícia. Só que aparecia a menina. A menina é um troféu para esses grupos, para o topo da pirâmide. É material inédito, né? O fato é que a gente tinha as fotos de divulgação, eu uso inclusive nas aulas para os policiais, para os promotores, né? E a gente orienta, a partir daí a gente passou a orientar mais ainda os policiais a tirarem fotografias, filmarem os ambientes, porque aí a perícia vai poder analisar o material e confrontar com o ambiente onde foi apreendido. O fato é que ele tinha uma parede peculiar na sala, de tijolinhos, tinha umas prateleiras com alguns brinquedos, um ursinho, e alguns vídeos, a menina era abusada segurando o ursinho. A menina acabou sendo sobrinha dele. E aí a equipe
teve que acionar os pais da criança, no caso o pai, irmão dele, foi até o local e reconheceu o irmão também e a filha naquelas cenas horríveis. E aí sim a gente, de certa forma, faz uma justiça ali preliminar. E ele tinha os passaportes dele, da criança, tinha viagem marcada para Disney, a Euro Disney. Isso foi descoberto com elementos, né? Analisando os computadores, e-mails, que tinha o legal, ele levar a menina para Disney. Lá ele simularia que a menina tinha se perdido, aquela coisa toda, mas que a história real é o seguinte: ia ser feito um trade, uma troca, uma venda. Ele entregaria a criança para os europeus, que ele já tinha num grupinho, para ser abusada, e ele abusaria das crianças dos amigos dele lá da Europa. Trocando em miúdos, ia ser feita uma troca ali de casais, uma troca de crianças. Já com 2 histórias em curso, talvez agora a gente tenha um perfil de predador em mente. Quando você vê muita coisa que você não viu na academia, que estava fora, perfis de abusadores, pessoas que você nunca desconfiou, né? Porque não tem um comportamento, vamos dizer assim, um certo perfil. Esse tipo de pessoa não tem. Inclusive, na academia, a gente aprendeu que, com certeza, o maior perfil é o homem, correto? Nem sempre. Nem sempre. A mulher também tem o seu desejo, a gente prende muita mulher, mas qual que é a diferença do homem e da mulher? O homem, ele abusa dentro do seu ciclo de convivência. Então, ele impõe o medo, a sua soberania, e isso daí acaba sendo notável e a gente consegue denúncias, investigações, com hospitais, até professores começam a relatar aquela mudança de comportamento naquela família que ele está fazendo isso. E a mulher? A mulher não. A mulher, ela não abusa de uma criança dentro do seu convívio. Existe caso? Existe. Com certeza existe. Mas já pegamos vários casos da mãe abusando do filho lá, segurando a criança para o pai abusar. Mas, uma grande proporcionalidade, a mulher, ela foge do seu ciclo de convívio, então a investigação se torna mais difícil, né? E outra coisa que acontece muito, a gente vive num país machista. Você imagina se o teu filho vai lá, transa com a tiazona. Aí você vai na delegacia, você vai levar teu filho na delegacia e falar: meu filho transou com a mulher lá, com a velhona lá, precisa de ver, velho. Entendeu? Agora faz ao contrário. Você tem uma menina, na hora você vai para a delegacia, né? Então tem muito isso. A Última Cabeça é formada por David Fanta. Como um metamorfo, ele atraía crianças se passando por uma e prometia rios de riquezas ou reconhecimento na internet. Quando a gente prendeu o David Fanta, o David Fanta é considerado o maior groomer aí maior, pelo menos no nosso país ele foi. Ele estuda a polícia. Tanto é que quando a gente foi prender ele tinha numa gaveta no guarda-roupa dele R$5.000, né? Aí eu liguei na época pro Erison, eu falei: cara, você não vai acreditar. O David Fanta aqui, ele tá com 5 mil conto na gaveta aqui, porque ele falou que era da fiança, que ele andou pesquisando o modo como a polícia trabalha e que ele sabe que, numa média, os delegados de polícia cobram R$5.000 de fiança. Ou seja, não alegou ignorância alguma, pelo contrário, mostrou muito conhecimento. Sem contar a criptografia, sem contar, eles estudam a lei. Então, eles sabem de um tempo de uma infiltração policial, eles sabem do tempo de uma interceptação telemática. E isso engessa a nossa atividade policial. Eu não posso chegar para um juiz e falar: eu vou entrar no site, lá no grupo Mão na Bunda lá, e eu vou interagir com o fulano. Tá, aí o promotor me pede: quais os vídeos que você vai mandar? Eu falei: não sei o que os caras vão falar. Se os caras vão falar de pornografia, de abuso de menino,
eu vou mandar de menino. Se os caras vão falar de abuso de menina, é de menina. Agora não tem como eu falar pro senhor o que eles vão... Não, eu preciso saber. Em redes como TikTok, Instagram, Facebook, cada uma dessas redes ele tinha centenas de perfis com vários nomes, inclusive nomes semelhantes a youtubers, a influenciadores mirins. Para quê? Para poder enganar as vítimas. E aí ele gruminhava, ele aliciava as meninas. O aliciamento dele era de meninas entre 7 a 13 anos, que é essa idade do groomer. Prometia likes, prometia seguidores, prometia, a depender da história, na inteligência policial, a gente chama de história cobertura. Então ele montava as histórias, estudava as histórias, anotava as histórias em cadernos, em agendas, e a cada criança, a cada vítima, ele era meticuloso, ele colocava assim, por exemplo, Mariana, com a Mariana está difícil, tenho que mudar a estratégia. Com a Paula do Rio de Janeiro, já consegui fotos. É intangível o que ele prometia. Antigamente, o que a gente tinha de abusador, de pedófilo, era aquela criança que recebia dinheiro, bala, bombom. Hoje as crianças, os adolescentes, estão atrás de likes. Estão atrás de moedinhas do jogo, não sei das quantas. Em troca do quê? Erguer a blusa e mostrar os seios. O menino abaixar as calças e mostrar o pênis. No David Fanta a gente teve que inovar, porque ele produzia o material ali. Se a gente for colocar na produção, no ECA, a pena é pífime, né? É um negócio ridículo. E no artigo, acho que se não me engano, 240, tem uma palavrinha-chave ali, um verbinho-chave, que é o dirigir. Por quê? Ele tinha o ato de direção. Então, o que ele falava? Ele falava para a menina, olha, pega a tua escova, enfia na vagina. Isso. Agora pega, mostra mais o peito, fica de 4, põe a mãozinha assim. E isso daí a gente mostrou para a autoridade policial, ele ficou convencido, né? E acabou inserindo esse pedido lá, o promotor também abraçou, o judiciário, de uma forma geral, entendeu também, né? Isso daí foi uma inovação, mas podia ser maior a pena ainda. A lei para isso daí é porque quando foi feito, as pessoas não entendiam, achavam que, na minha visão, né, eles estavam vendo ali aquele conteúdo de menino, 14, 15 anos, né, fazendo um namoro mais quente, alguma coisa assim, mas não é, né? A gente sabe que não é isso, né? É um mercado altamente rentável, no futuro vai ser mais rentável que a droga, muito próximo, no futuro muito próximo. Jorge, se não é uma adolescente de 14 anos, o que é? Já pegamos casos assim que manuais orientando a qual que é a idade correta de se cometer um abuso. E nesse manual fala, olha, você pode começar com 6 meses de idade. Então, assim, não existe. Já pegamos casos de meses, recém-nascido, de crianças com dias, e o pai abusando. Pai, tio, né? Então, não existe. E é difícil a sociedade, até meio a polícia também entender, né? Quem participa só sabe que não tem idade, né? Não tem uma idade, não é um adolescente de 14 anos. Tem uma criança de 12, tem, mas a pessoa vê uma criança, ela quer abusar, não importa. O FBI dos Estados Unidos foi a primeira instituição a identificar os símbolos que os predadores usam para se comunicar entre si, tanto na internet quanto na rua. Os símbolos são esses. Um triângulo grosso representa um predador que busca meninos. Um triângulo fino
busca meninos mais novos ainda. Um coração vazado representa um predador que busca meninas. E uma borboleta com esse formato costuma ser usada por predadores que não têm preferência de gênero. Você pode estar se perguntando agora que, se tudo isso já foi revelado, eles devem ter mudado suas táticas. Mas não mudaram. Da mesma maneira que criminosos tradicionais continuam tatuando lágrimas, palhaços e carpas com significados específicos, esses triângulos e corações ainda são utilizados por predadores ao redor do mundo. Rapaz, tem hora que... Eu acho que é a parceria, né? Eu e o Eras, a gente trabalha junto desde o começo e um auxiliando o outro, um ajudando o outro. Já tivemos nosso momento de crise que um fala assim, eu vou desistir, que se eu pegar esse cara eu vou... Como já aconteceu de um caso em Araraquara, que eu queria pegar o cara, eu ia matar ele. Eu até falei pro Eras, se eu pegar esse cara eu vou matar ele, eu vou arrumar alguma coisa, eu vou matar ele. Porque ele conseguiu escapar da justiça e foi, vira e volta, provas mal produzidas, e, assim, foi uma investigação bem conturbada, sabe? Mas graças a Deus ele pegou Covid, né? O Covid levou ele. Chegou até a arrepiar. Eu não consigo responder isso, porque passa ali na memória o que a gente tem como pessoa, como valor também. Então a gente não pode extrapolar o que a gente tem como valor. Disso tudo, lembrando do meu filho, que é o meu bem maior, quando a gente começou, Jorge não tinha filho. E ele já era um perdigueiro, agora ele tem uma dimensão do que representa o que ele faz. E nas nossas operações a gente fala, nunca vá sozinho. Porque se você for sozinho, você mata. Se um policial entrar sozinho para prender o cara no quarto, ele mata. Porque já pegamos casos do cara pegar assim, ele estava consumindo ali os vídeos, os conteúdos ali, e o policial era todo um policial religioso. Parecia aquele negão da Espera do Milagre, cara. O braço do cara desse tamanho assim, ó. O rapaz precisou de uns 10 para segurar ele, porque ele ia matar o moleque. Toda operação é diferente, né? É diferente, você vai entrar na casa de uma pessoa, você não sabe o que tem lá, né? Então você já está tenso da situação. Então você imagina ainda você vê umas coisas dessa, coisa que às vezes muitos policiais não estão preparados para ver, porque muitos desses policiais que estão lá fazendo a operação não são especialistas na exploração sexual infantil, são polícias especializadas do GOI, né, o Garra, então são forças policiais ali especialistas para entrar no local. Né? E quando eles deparam, é crítico. Eu acho que todas essas questões se tornam muito problemáticas, mas a grande, principal e mais famosa certamente é a hipersexualização, que veio dessas ideias que o David Berg criou, girando em torno de uma iniciação sexual infantil, que pedofilia, né? Não tem outro nome. A palavra certa é pedofilia. Mas como era pregado e como era presente na nossa vida, era expresso como amor. E, cara, se você aprende a vida toda que o amor é uma coisa muito merda, tu vai viver muita coisa merda. Não tem como fugir disso, sabe? Então, é por aí. Essa trindade que foi revelada aqui é apenas parte de um trabalho extenso realizado por Jorge e Erickson. Em 2024, ações de predadores sexuais foram reveladas ao público na mídia. E elas aconteciam em um lugar de fácil acesso, o Discord. A plataforma de conversa em grupo virou um ícone da presença de grupos, ou servidores, que eram recheados de predadores de diversos níveis. Mas justiça seja feita. Apesar da luz jogada sobre o Discord, nós conseguimos encontrar ações similares em todas as redes sociais da Surface: Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter.
Todas as redes sociais estão inundadas de grupos voltados aos crimes sexuais. E é até por essa facilidade de acesso que muitas crianças e adolescentes caem nessa espiral que se abre como um mundo novo de validação da própria identidade. Dentro dessa espiral nós encontramos Chloe. Chloe é uma garota que, na época do nosso primeiro contato, ainda não havia completado os 18 anos de idade. A nossa conversa é apresentada de maneira anônima e com poucos trechos. Entendemos que, nesse caso, ela poderia ser identificada se mostrássemos detalhes profundos do que aconteceu. Mesmo assim, ela está aqui por representatividade de várias vozes que são atacadas dentro desse contexto. Já estava usando bastante Twitter. E tinha uma menina que estava bem famosa por exposed essas coisas. Eu decidi entrar no servidor para ver como que era lá. Eu acabei virando amiga dela. Era bem diferente do que eu imaginava que ela seria por aquelas coisas. E eu descobri depois que algumas coisas eram verdadeiras, grande parte era falsa naqueles exposed. E é uma das poucas pessoas que eu sei que são boas desse meio, né? Não tá mais nem nisso, não sei como que ela tá hoje em dia, porque ela saiu da internet. Para quem não conhece, exposed é um termo que nomeia o ato de ter imagens íntimas ou dados pessoais espalhados na internet sem o consentimento do proprietário. Chloe está se referindo aqui a algum tipo de luz que encontrou nesse antro escuro. Você lembra quantas pessoas tinham nesse grupo, mais ou menos? Mais de 100. Qual que era o assunto principal, assim? O que mais rolava nesse grupo? Não tinha um assunto principal exatamente, mas tinha muita piada errada que eu já não gostava na época. Tipo, racista. Eu nunca concordei com nada, tipo, sempre reclamei, mas assim, eu continuava amiga de pessoas que são líderes desses grupos, assim. De maneira resumida, o que esses grupos fizeram com você foi exposição de fotos privadas suas. Ataque também, essas coisas, mas a parte de ataque, essas coisas nunca me abalei. O que eram esses ataques? Mensagem de ódio, falando que vai me estuprar, coisa assim. Bruna é outra vítima que foi pega nessa espiral. Continuaremos do mesmo modo. Não entregaremos mais detalhes para não revelarmos sua identidade. Eu não consigo assimilar as coisas até hoje, porque é uma agressão contínua. No meu caso mesmo, porque eu fiquei muito exposta em várias plataformas e são muitas pessoas. Foi horrível, porque foi uma coisa muito rápida, né? Que começou a me ameaçar já no segundo dia que falava comigo e eu achei que eu ia conseguir contornar. E quando eu vi, já estava no 10º dia, já estava sofrendo estupro virtual. Só que no 12º dia eu resolvi procurar a polícia, mas foi numa sexta-feira que eu decidi que ia tentar acessar isso. Eu fiquei sexta, sábado e domingo recebendo um monte de ameaça, falando que gravou tudo, que ia divulgar. Fez vários fakes no Twitter pra me mandar DM, no Instagram, me ameaçou de tudo. Eles foram atrás de todo mundo, né? Não tinha como esconder. Até porque começaram a ir atrás das pessoas e aquilo foi ficando maior, indo para redes sociais. E eles procuram até hoje pessoas que eu conheço pessoalmente ou na internet, do meu vínculo, vão lá e mandam coisas que é mentira. E não para. E continuam descumprindo medida cautelar protetiva e não tem o que acesso. Falar sobre questões jurídicas sempre é algo que soa frio. Mas dentro dessa espiral de redes sociais encontramos outra figura, um advogado. Essa figura, que faz parte desse ofício de números, caputs, incisos, artigos e tempo, vem conseguindo colocar um ponto de segurança online para crianças e adolescentes. Quando eu era adolescente, né, lá por volta de 14, 15 anos, foi quando eu me descobri gay, né? E eu sofri muito bullying, assim, sofri demais. Eu não tinha nenhuma referência, né? Era uma época que não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha internet, enfim, a gente não tinha como ter uma referência do que é ser gay, né? Não tinha na televisão, não tinha, né?
E, dadas essas questões, eu fiquei muito introspectivo, eu saí da escola, né? E isso me gerou uma questão interna, né? Que eu me senti assim tão atacado que eu não tive defesa. O advogado João Senzi lidou com dezenas de vítimas que sofreram abusos sexuais e psicológicos no Discord. Um dos pontos que Senzi toca é o motivo das vítimas continuarem acessando essas plataformas durante os abusos. E as palavras-chave disso tudo são reputação e suporte. Você não quer que os outros saibam por causa dos seus pais. É. Você acha que os seus pais, de alguma maneira, ficariam contra você? Não, mas eu não ficaria tão confortável se soubessem e sentiria que seria algo meio decepcionante para eles, mesmo que não demonstrassem. Eu não sei o que poderia ser feito, porque eu acho que como a minha mãe lida, por exemplo, já é o ideal. Só que eu não sei, tipo, mesmo assim eu não tenho, sabe, coragem de falar nada do que realmente acontecia durante essas épocas. Eu não pretendo também. Eu não sei se é vergonha ou angústia de como poderia ficar depois disso, mesmo que não seja algo que afete a relação, mas eu ainda sentiria algo incômodo em mim, sabe? Eu não sei o que poderia ser feito para melhorar, de conversar, ir atrás, compreender, não julgar nem nada, mas mesmo assim eu tenho coisas que eu não consigo. Eu ouço muito isso, né? Pô, mas a menina que se colocou nessa situação, era só ela bloquear, né? Era só ela bloquear e acabou. Por que ela vai se sujeitar? Porque a sessão de tortura envolve o cara, ou vários caras ali, falando pra menina fazer algo. Por exemplo, enfia uma faca na vagina, corta seu corpo inteiro. Uma pessoa vendo de fora vai dizer, é só não fazer. Mas assim, eu acho que a relação ali é muito mais complexa que isso, mas muito mais complexa. E elas entendem o relacionamento como uma coisa que tem que ser abusiva, que tem que haver violência, etc. E elas acabam se colocando nesse tipo de situação de risco. Por isso que os pais têm que ficar muito atentos, saber o que é Discord e ter controle parental, enfim, conversar com o filho. Às vezes o filho está dentro de casa, no quarto, sendo ali estuprado virtualmente, né, violado na sua dignidade, e o pai não tem nem noção do que está acontecendo. Então, essas vítimas, algumas entram em contato, vão atrás porque querem estar perto desses rapazes que têm esse status de agressor, né? Mas é que eles não falam com esse nome, mas eu digo, esse cara que é o agressor, ele tem um status para algumas pessoas que essas meninas querem estar perto. Já outro perfil de vítimas são as vítimas que realmente é meio que uma pescaria, entendeu? Eles vão lá, convida, acabam web namorando, você é muito lindinha, fica comigo, eu vou fazer você a menina mais feliz do mundo e tal, e aí ela acaba por confiar, e aí às vezes manda uma nude, entendeu? Manda uma foto sem roupa, com uma lingerie, manda uma foto mais sexual, ela manda, né, ela com 13, 14 anos, manda essa foto, aí esse rapaz, o que ele faz? Isso é um modus operandi de muitos, tá? Não é um só. Ele começa a chantagear, ele fala, agora, se você não virar minha escrava digital, eu vou explanar você. No início eu tentei confrontar mesmo pra fazer parar e apagar as coisas, mas só vi que fazendo isso só ia piorar mais, ia dar mais motivo pra eles fazerem, então... Não adianta desligar o computador, porque eles vão atrás de outras pessoas, é aí que o problema aumenta, então acaba ficando ali vulnerável, com medo. Ao invés de fugir ou tentar tomar alguma atitude, fica presa, por exemplo, num servidor, numa conversa com alguém, porque é muita ameaça, é muita coação. De fato acontece, né? E aí, junto a isso, a gente tem o CADSUS, que é o portal de saúde
do governo federal que tem os login e senha à torta e à direita ali. Essas pessoas de 12, 13 anos têm acesso a esses sistemas, então eles pegam a família inteira dessa vítima, pai, mãe, avô, irmãos, pega todos os contatos, endereço, joga para essa vítima e fala, a gente tem tudo aqui da sua família e nós vamos entregar para o seu pai a sua nude. O que seu pai vai pensar de você? Às vezes, inclusive, famílias religiosas, nós vamos mandar para o seu colégio, nós vamos mandar no endereço do seu colégio, vamos dar para todo mundo, seus colegas, nós vamos destruir sua vida. Aí você veja, a minha hipótese, aí agora hipótese minha. Essa pessoa, como muito jovem, a gente já foi jovem, né? A gente já teve 14 anos. Às vezes, imagina o tamanho desse problema na cabeça do jovem. Fala, acabou minha vida, não tem mais saída, não tem, eu não consigo mais sair, acabou minha vida, não vou mais ter emprego. E assim, a gente sabe que não é verdade, as coisas passam, mas o jovem não sabe. Então ela fica sequestrada. Ela começa a fazer de tudo para que eles não explanem essa foto, não divulguem foto, etc. Então, por exemplo, a gente tem caso da menina que tem vídeo ali, sessões de tortura, em que ela é obrigada a pegar um veneno e engolir, espirrar na boca, etc. E aí, por isso que eu tô falando, muitas pessoas vão dizer, mas era só ela não fazer. Mas na cabeça dela, naquele momento, ela precisava de um adulto justamente para dizer, não é assim, entendeu? Não vai acontecer nada, vamos buscar a justiça e vamos tomar alguma atitude, né? Mas a criança não sabe. A reputação é um ponto importante da psique humana. Os predadores sexuais abusam, até de maneira inconsciente, sobre como a própria pessoa se enxerga. Existe um alerta. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como cordeiros, mas, interiormente, são lobos devoradores. E lidar com eles não é fácil, por mais calejado que você seja. Às vezes, é preciso essa pele de lobo. E essa pele não é algo leve de ser carregado. Como eles vivem à margem da sociedade, sempre tem aquele cuidado, né? Tem aquele respaldo, né? Eles tomam cautela, assim. Mas você tem que ir conquistando, né? Você tem que vestir, se transformar num, né, abusador. E como pensar como um abusador? Rapaz, é transtornado. Foi um dos primeiros, assim, que a gente atendeu. Ela nos procurou, né, através de um conhecido. Como todas, muito medo de falar com o advogado, muito medo, todas têm. O medo de ser julgada, né, já tem o estigma social, enfim. E ela nos procurou, conversou comigo. E a situação dela era uma coisa que me marcou muito, porque ela tinha vídeos, né, nessas sessões de tortura em que ela era obrigada a fazer cocô e comer, né? E ela fazia isso e foi uma coisa que me deu muita ânsia de vômito até hoje. Dá, assim, uma coisa... quando eu vi, assim, me marcou muito, porque além de ser um dos primeiros casos que a gente atendeu, a gente me deu vontade de abraçá-la, sabe? Assim, até mexe comigo até hoje, assim, falando aqui eu tô até meio sensibilizado, porque as imagens vêm na minha cabeça. Mas eu fiquei com vontade, é uma menina assim tão dócil, tão bacana, isso mexeu comigo, que eu falei, onde que a gente errou, assim como sociedade, para essa menina estar nessa situação, sabe? Tão jovem, tão bonita, tão legal, uma pessoa tão bacana, tão agradável, tá numa situação de um cara falar, quero que você coma as próprias fezes, e ela vai por medo. Isso me marcou, assim, de uma maneira que, sei lá, me mudou como pessoa. Eu né, enfim. A tendência não é melhorar, esse é o pior de tudo. A tendência é piorar. Então, se a gente não agir, eu não sei onde que vai parar isso aí, mas a tendência é essa.
Eu era uma boa soldadinha de Jesus. Sempre fui boa submetendo, boa entendendo, boa seguindo o que eu tinha que seguir. Muito mais, eu sempre tive uma facilidade em entender o que estava acontecendo ao meu redor, no sentido de como eu precisava corresponder a isso. Eu tinha 12 anos, então no caso eu até estava crescida, porque esse não foi o primeiro abuso sexual que eu sofri. Então a gente estava nessa festa e esse menino era um namorado de uma das minhas amigas mais velhas. Ele tinha 22 anos e eu 12. E eu dançando, brincando, de novo, muito artística, muito saída. Eu sempre chamei atenção e foi me puxando para tentar me fazer sentar e eu já estava sentindo o que ele queria. Porque esse discernimento do que principalmente um homem quer, esse discernimento eu tenho desde os meus 7 anos de idade. E geralmente com um homem mais velho. Então até era uma validação para nós enquanto crianças hipersexualizadas e que já foram iniciadas sexualmente por serem abusadas, era fácil a gente ter essa noção do que o homem queria. E até validava às vezes o nosso ser por inteiro, saber que aquela pessoa te queria. Só que aquela pessoa tinha 40 anos e você 9, 8, sabe? Era isso. Então ali naquele momento, o meu não sempre era com um sorriso. Não. Era sempre delicado, era sempre tentando agradar ainda, mesmo que aquilo estava me desagradando. Então ele me puxa, me tira da casa onde a gente está, que era uma casa sem nada, era uma casa que já era usada como uma sala, sabe? Então era uma casa grande, mas ela não tinha móveis nem nada. E aí tentou me colocar contra a parede, tentou me beijar, eu fiz um não e fiz de sonsa, fiz de maluca e corri lá pra dentro de novo. Mas acabou que eu precisava pegar carona dentro do mesmo carro com ele. E ali, mesmo com mais 3 pessoas dentro do carro, ele teve todo o conforto e liberdade de usar suas mãos para abusar até o ponto que eu sangrei e eu falei absolutamente nada. Até aqui você já entendeu que os predadores sexuais se dividem em 2 grupos, lascívia e monetização. Você também já deve ter percebido que não há um lugar exclusivo de encontro na internet. Eles estão na Deep Web, mas também estão na Surface, nas redes sociais que todos nós usamos. E eles não estão longe. Esse tipo de criminoso abrange todo tipo de classe social, gênero e raça. O que você talvez ainda não saiba é como eles se organizam. Como é essa promiscuidade de trocas e interações? E qual é o custo do profano? Então, por exemplo, eu sei que existem redes coordenadas ali de venda de pedofilia, etc., na Deep Web. Muito provavelmente, pelo perfil que a gente vê dos criminosos, são pessoas mais velhas, etc. Eu sei que existe isso, mas nos meus casos, o perfil que a gente tem visto é, inclusive, até muito assustador, porque foge muito desse padrão, né? A gente tem visto crianças cometendo crimes de pedofilia, né? Inclusive, é uma mudança que tem ocorrido. A gente ainda acho que vai levar um tempo ainda para os psicólogos forenses, psiquiatras, estudarem e nos dar uma resposta. Casos ali de pessoas explorando outras crianças, e essa pessoa que está explorando as crianças é uma pessoa de 13 anos. 13, 14 anos, está explorando e produzindo material pornográfico infantil e vendendo e revendendo, né? Repassando, compartilhando. Uma situação muito, muito nova, né? A gente acho que nunca tinha visto isso. A gente tem uma espécie de estereótipo do pedófilo, né? Que a gente via das pessoas que eram presas, eram pessoas solitárias, né? Pessoas mais velhas, né? A gente aprende que o tiozinho que vende picolé na frente da escola, que trata bem a criança, pode ser abusador. Grande parte, eles tratam bem as crianças? Sim, para ele conseguir os conteúdos, certo? Mas tem parte
que eles já têm estratégia, assim, eles tratam mal a criança ali, mas quando forem abordar atrás de uma tela, atrás de um computador, se transforma numa outra pessoa. Eles se juntavam na mão de jovem e falavam, vamos fazer alguma maldade hoje, né? Lógico que não era com essas palavras, vamos zoar alguém, etc, né? Então eles, sei lá, iam num site de acompanhantes de garotas de programa, etc, ligava e marcava um encontro, por exemplo. Aí ficava rindo porque a moça ia e não ia ter ninguém. Maldades, aí eles faziam algumas maldades com animais, eles, sei lá, joga o gato na privada, dá descarga, faz isso, faz aquilo, entendeu? Então eles começaram a escalando. Aí chegou ao ponto de matarem um mendigo, um morador de rua, numa call de Discord. Então as coisas foram evoluindo. Qual o nosso papel? Pegar e caçar, realmente caçar. Entrar ali na Deep, entrar nas redes, nas mídias sociais e caçar eles. Igual urubu atrás de carniça mesmo, sabe? E se passar por criança, ver onde tem esses grupos, se infiltrar. Então, para isso, você tem que ter um pouco de habilidade, né? Porque você tem que falar um pouco a gíria da molecada de hoje, entender um pouco dos jogos, né? As armadilhas, assim, é tudo na base da conversa. Então, quando você começa a conversar, aí você usa a engenharia social reversa, né? E isso daí acaba dando os pontos que a gente precisa para a investigação. É, uma seita do mal. E hoje a gente está vendo sessões de tortura contra meninas de 13, 14 anos, né? A gente está vendo essa venda de conteúdo sexual de menores de idade, né? Criança explorando criança, sequestrando digitalmente elas. É um negócio que as pessoas não sabem que isso está acontecendo. Qualquer coisa eu vomito, de ansiedade, passo mal. Começou a dar muita coisa no meu rosto, chegou a ficar todo inchado, assim. E nada tem explicação, porque vem muito dessa violência mesmo, que parece infinita. Eles falavam assim, quando me ameaçavam, que só iam parar quando eu me matasse, que iam estourar champanhe, que ia colocar minha cabeça numa bandeja e divulgar no Discord, que a história só ia ter fim quando eu morresse, várias coisas do tipo. E falavam também que o sonho deles era aparecer no Cidade Alerta. Hoje, posso te dizer que mais da metade está nas mídias sociais. TikTok, Facebook, Instagram, estão tudo aí. Quai, estão tudo nessas empresas. A grande maioria, porque esses abusadores, eles procuram segurança. Então, a gente começa a combater na Deep Web, eles migram. Isso é fato, né? Os que sobram ali vai migrando. E, infelizmente, nas redes sociais, eles encontraram ali uma certa segurança, né? Porque essas empresas aí, elas trabalham contra, né, a atividade policial. Até elas sempre alegam aquele negócio da privacidade, coisa que eu nem vou entrar no mérito, que eu não sou da área do direito, mas exageram, né? E a gente acaba tendo que eles têm essa segurança e o abuso deita e rola. Muita família costuma compartilhar no Instagram, em rede social, foto dos filhos, de criança, de maiô na praia. Esses caras também rodam esse tipo de foto? Vixe, eles chamam de pack, né? Os pacotes ali do álbum, que eles formam uns álbuns, né? Esses álbuns têm cenas da criança vestida de maiô, de biquíni e tal. E depois eles falam, quem quiser o conteúdo completo tem que me pagar tanto. O problema, a gente também faz trabalho social para orientar isso. Só que é difícil para uma sociedade igual a nossa, que ela é bem sexualizada, mostrar que isso daí para eles é um excelente material. É difícil. É difícil você colocar na cabeça da sociedade isso. É você mostrar assim, com uma criança descendo num tobogã de sainha, o cara filma a calcinha e a gente leva em palestras e tudo, mostra os comentários das pessoas e a sociedade fala assim, então eu tenho que proibir minha filha de usar calcinha, de usar saia. É difícil, sabe? A gente começa a entrar numa briga que não é nossa,
né? Então, a gente orienta. O crime sexual online também opera em um nível mais sofisticado, e é nesse local que o dinheiro rola. O grupo Monetização se organiza de um modo claro para dificultar a entrada de novos membros e o trabalho policial. Essas comunidades, elas são de forma pirâmide, né? E onde todo mundo entra na base dela, como consumidor de conteúdo, né? Tem pessoas ali que fornecem esse conteúdo. Só que para você subir, você precisa fornecer conteúdos. Aí, depende dos níveis que você está indo, que nem eu estou no nível, eu já estou num ponto que eu não consigo subir mais, infiltrado nessas organizações. Eu preciso produzir um material, eu preciso estuprar uma criança e fornecer para aquele grupo para mostrar que eu abusei mesmo e subir. Esses grupos são organizados, eles têm pessoas do direito, têm pessoas da informática, da saúde, então eles sabem das coisas. Aí você pode perguntar, mas por que você quer subir na pirâmide? A base da pirâmide circula os materiais que já são conhecidos. O fim da pirâmide são os turismos sexuais, onde eles marcam os encontros para fazer os abusos. Um vídeo, como eu estava explicando, de uma criança que ela é abusada, a pessoa sequestra, não é sequestra, a pessoa gruminha a criança, né, vai lá, se passa por um adolescente, marca um encontro com a criança, ele vai lá e sequestra ela. Sequestrou, ele tira a foto dela nua, tudo amarrado, ele vende por 30 mil. Aí depois ele abusa até ele pode fazer um taking ali, socando a criança, porque tem grupos aí que gostam que bate na criança e tal. Aí você vai lá, faz um vídeo socando a criança, você vende por mais 30 mil. A mesma criança, você não precisa nem sequestrar outra. Aí você pega essa mesma criança, estupra ela, faz o vídeo estuprando, você ganha mais 30 mil. Aí você pega mata ela, você filma matando ela, mais 30 mil. Você depois faz sexo com ela morta, filma, mais 30. Taca fogo, mostra queimando, mais 30. Depois faz sexo com o corpo queimado, mais 30. Então, ou seja, a gente fez uma conta de uma criança, de um vídeo de uma criança, um abusador desse pode tirar até quase 1 milhão. R$1 milhão por uma criança. É. Entendeu? Pessoal, pode me conectar com eles? Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu queria começar o nosso papo querendo que um de vocês me respondesse quem são vocês. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos do Tecmundo. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Nós somos Etersec, nós somos trabalhadores, somos pessoas que no decorrer da nossa vida resolvemos fazer a nossa parte enquanto participantes da sociedade. Nós acreditamos que todo cidadão que tem um pensamento crítico, que consegue entender seu posicionamento social, tem o dever de fazer parte desse jogo, tem o dever de cobrar uma sociedade mais justa. A Ideia Anonymous é um movimento ativista antigo na internet. No Brasil, células Anonymous atuaram de modo ativo no passado. Hoje,
O movimento praticamente está morto por aqui. São diversas as variantes para os grupos anônimos não atuarem mais pelo Brasil. Uma delas envolve até a chacota. Normalmente, usuários de internet que discordam das posições e do trabalho realizado pelas células fazem pouco caso do movimento. Contudo, a célula em questão que você acompanha agora, chamada EtherSec, fez algo que muitos internautas, recheados de saberes pétreos e ataques vociferados, não fizeram. Eles resolveram agir. A gente se organiza, cada um na sua área de atuação, seja ela redação, design gráfico, a galera do hacking, a galera da infiltração. Dessa forma, assim, a gente organiza todas as nossas ações também. Algumas das nossas operações, elas são frequentes e nós temos uma operação especificamente voltada para segurança, né, de criança, é a OP Child Safety. É uma operação internacional e essa é uma operação que ela não termina. Sempre que surge um indício de um fórum, de um ambiente em que estão praticando ou compartilhando pedofilia, nós atuamos. Infelizmente, todo dia surgem novos, né, e mesmo os que nós derrubamos, muitos acabam dando algum jeito de retornar depois de algum tempo. É difícil contabilizar. Isso é uma obrigação de toda a sociedade, né? A gente faz o nosso trabalho de formiguinha, a gente tenta colocar o máximo do que a gente pode. É muita coisa, é muito para todo lado, tudo como você mesmo falou, corrupção, pedofilia, neonazismo, racismo, todo tipo de movimentação. A gente tem que estar correndo para tentar agilizar o melhor possível para a gente montar nossas operações. Não é nada fácil. Bom, a mídia ela não faz, né, um bom trabalho, a gente sabe disso. Inclusive, no ano passado, foi fornecido todo o material para a matéria do Fantástico, né? E a EtherSec não teve os créditos. Nem por isso também, né? Porque a gente faz o nosso trabalho e, como o Quebrada disse, é um trabalho de formiguinha. No ano passado, nós derrubamos um portal que ele estava no que a gente chama de Surface, né? Que é a internet que qualquer pessoa acessa no Google. Bastava a pessoa acessar o site para ter conteúdo de pedofilia explícito. E tinha um link ali para uma centena de grupos de WhatsApp. Então, era algo que estava acontecendo a céu aberto, assim, digamos, na internet. E nós derrubamos esse portal em um dia. Mas existem alguns, e esses são os piores, e não tem jeito, não tem ninguém mais capacitado para ir atrás deles. Não tem como pegar, eles ficam em lugares muito seguros, eles usam manuais específicos ensinando níveis muito avançados de segurança, eles trocam HDs, SSDs criptografados, eles não clicam em nada. Então, existe um nível muito, muito avançado de pedófilo que atua, e esses são os piores, porque são os que são recorrentes. Mesmo quando a gente derruba um portal desse, os líderes desses grupos, eles sempre acabam dando um jeito de retornar. Já virei muita noite, infelizmente, conversando com esse certo tipo de gente, para poder fazer o bem maior, né? Muitas vezes já fui dormir traumatizado já com algumas cenas que eu vi, mas se eu sei fazer, eu tenho que fazer para poder proteger quem não sabe, entendeu? Os white hat, né? Eu falo assim, toda informação é bom para a polícia. Só tem que tomar cuidado com esse tipo. Porque aquele ditado, né, que a gente fala, quando você olha muito para o fundo do poço te olha de volta. Então, assim, essas pessoas, mesmo nós treinados, capacitados, treina, foi o que eu te falei, a gente não dá conta, né? A gente acaba um serviço, tem que dar uma viajada, tem que, né, passear um pouco, fazer terapia, porque é difícil. Eu já peguei esses white hat, a pessoa se tornou obcecada por isso. Obcecada. Chegando ao ponto de acabar com a família. O certo seria essas pessoas lutarem para que se mudasse a lei. Então, fala, olha, então vamos mudar a lei para dar mais condições para o policial investigar.
Vamos dar uma liberdade maior nas investigações de crimes cibernéticos, né? Porque uma investigação que se inicia, eu ter que demorar mais de 30 dias para pedir para um juiz para entrar numa Deep Web, é inadmissível num país igual o nosso. Muitas vezes, até as autoridades encontram limitações legais para conseguir atuar nessas redes. Eles precisam de autorização judicial, que demanda conhecimento técnico para ter essa autorização, e o que impede a atuação desses agentes públicos nesse meio, né? Principalmente conhecimento técnico, assim. A gente percebe que hoje os agentes de segurança eles não têm todo o conhecimento em inteligência, contra-inteligência, engenharia social, e até mesmo para fazer as armadilhas, né, os honeypots, e tudo que é feito aqui pela equipe, pelo pessoal da Etersec, exige muito estudo, muita dedicação. No estado de São Paulo, vamos dizer assim, que toda delegacia, pelo menos no cu do Judas, tem um computadorzinho. É inadmissível eu ter aqui um relatório meu para chegar num juiz, para ele me autorizar a entrar num lugar, eu preciso de 30 dias. Cara, em 30 dias, na informática, na comunidade, o grupo já acabou. O grupo já acabou, entendeu? Então, assim, isso tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado, né? Essas pessoas tinham que lutar para que se mude isso. É uma área, Paião, que o Estado não tem como alcançar. Não adianta você, por exemplo, tentar fazer um bloqueio de DNS ou algo do tipo. Esse pessoal, eles estão num nível que nenhuma censura tecnológica hoje que o Estado recorre alcança. E se a gente não fizer isso, não tem quem chegue ali. O juiz não vai saber onde é para emitir um mandato, não vai saber quem está lá dentro. E nesse caso, é muito perturbador. Muitas vezes, ao longo desses anos, até da minha participação em outros coletivos, quando nós enviávamos as denúncias para o Ministério Público, para outras categorias judiciais, muitas vezes nós recebíamos um contraponto que nós estávamos atrapalhando as investigações, ou parecia que nós estávamos incomodando, sendo que a gente estava ajudando, já entregando corretamente a fonte. Parece que há uma briga de ego em relação a esse tipo de autoridade e eles não gostam muito quando a gente resolve contribuir. No nosso dia a dia aqui, dentro da célula, para muito além do trabalho, a gente tem a troca de conhecimento. Então, a gente já sentou para estudar, para entender por que isso não acontece. E a lei, hoje, impede que os próprios agentes atuem. A caça por predadores envolve diversas técnicas que vão da engenharia social ao hacking. Felizmente, a célula aceitou comentar um pouco mais sobre como funciona essa caça à madrugada dentro. A tradução de honeypot é, obviamente, pote de mel. A gente, basicamente, vou usar um exemplo aqui, por exemplo, de um vírus. A gente bota aqui, envia para um predador e fala, toma esse programa que ele vai te deixar mais anônimo, alguma coisa assim do tipo. Ele baixa, executa e dentro dele tem um shell. Nisso, ele foi de muita sede ao pote, acabou que caiu em uma armadilha nossa que a gente já fez. Na verdade, o honeypot ele é uma técnica e uma ferramenta ao mesmo tempo, onde a gente consegue simular, por exemplo, alguns serviços, né? Por exemplo, um sistema operacional, um site. Então, a gente faz uma analogia do seguinte: a gente coloca dentro de uma bandeja tudo aquilo que um pedófilo, um criminoso, um cybercriminoso virtual, ele quer, tudo aquilo que ele gosta. Quando alguém clica no honeypot que a gente cria, que a gente envia, então a gente consegue ter acesso à localização, a gente consegue ter, de repente, acesso à câmera, acesso a IP, endereço geográfico real e outras informações também. No caso da Shell, a gente consegue uma conexão reversa. Então, a gente consegue ter acesso ao disco, a gente consegue ter acesso ao computador, a dados do navegador e outras coisas afins. Se a gente tem a nossa identidade vazada dentro de um fórum de pedofilia na Darknet, porra, a gente acabou nossa vida, porque, assim, eles podem dispor do seu capital financeiro para perseguir a gente de várias formas. Só que, assim, a gente não vai parar com isso. Pelo menos eu falo por mim, eu não vou parar. Mesmo se um dia chegarem a descobrir minha identidade, irmão, eu não vou parar. Não vou parar com isso, eu vou continuar perseguindo ele, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele branco, seja ele negro. Eu não vou parar e é isso. Eles vão continuar sendo caçados, tendo risco ou não.
a gente se expondo ou não, e isso não vai acabar, mas a gente tenta de todas as formas poder minimizar os danos que eles estão causando na sociedade. O primeiro abuso sexual que eu sofri foi com 7. Eu fui estuprada dentro de casa. A gente tinha livros, enquanto crianças, que eram... Tinha criança beijando. Tinha a Heaven's Girl. Era uma coleção com uma mulher que estava no fim do mundo, na Ásia. E ela estava ali combatendo essa perseguição do fim do mundo. E a forma que ela solucionava as coisas era dar. E tem esses desenhos. Ela transando com os soldados, falando: é o amor de Cristo, você não precisa me estuprar. Eu estou dando para você o amor de Cristo. Foi só na década de 80 que o mundo resolveu olhar para os crimes sexuais contra crianças. Essa demora diz muito sobre a nossa sociedade e como olhamos para esses temas. Especificamente, em 1989, crianças e adolescentes foram considerados como sujeitos de direito na legislação internacional, garantindo a eles proteção integral. Um ano antes, no Brasil, a Constituição Federal de 88 também passou a garantir proteção às crianças e adolescentes, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Também foram inseridos os crimes de abuso sexual, exploração sexual e estupro de vulneráveis no Código Penal. Atualmente, a Lei 12.015 do Código Penal penaliza o predador sexual que pratica conjunção carnal com menores com reclusão de 8 a 15 anos. Se resultar em lesão corporal, 10 a 20 anos. Se resultar em morte, de 12 a 30 anos. Induzir um menor de 14 anos a satisfazer sua lascívia, reclusão de 2 a 5 anos. Agora, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou ainda que faça apologia ou induza sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia, a pena de reclusão é de 1 a 5 anos. A situação era pior. Foi só em janeiro de 2024, com a aprovação da Lei nº 14.811, que o crime de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil também passou a ser considerado crime hediondo e, portanto, inafiançável. Mas, do que adianta ser hediondo se a pena é curta? E essa relação não precisa ser uma relação sexual, não precisa haver penetração, nada nesse sentido. Pode ser um simples beijo, né, numa pessoa de 13, então uma pessoa ali com 20 anos que deu um beijo numa pessoa de 13 anos, ela comete um estupro de vulnerável, porque a pessoa de 13 anos, pela lei, ela não tem capacidade de consentir nenhum tipo de ato. Agora, se uma pessoa de 20 anos dá um beijo numa pessoa de 14, de 15 anos, por mais que ela seja menor de idade, a lei não vê nenhum problema. Ou seja, a pessoa a partir de 14 anos ela tem capacidade de consentir qualquer tipo de ato, seja sexual, amoroso, enfim. A principal ajuda que a gente tem é a denúncia. Seja ela denúncia anônima, 181, 100, e seja a denúncia da sua própria criança. Criança pode aumentar, mas não inventa. Isso tem que ser levado a sério. No geral, essas meninas, elas acabam denunciando por apoio das pessoas próximas. É raro alguém que de fato fala assim, não, chega, se minha situação está deplorável, eu vou atrás de ajuda.
Na verdade, esses dados são tudo subdimensionados, né? Porque muito se perde, porque a gente vê que, às vezes, para manter a imagem da família margarina, né, não se denuncia, né? Por isso que a nossa investigação atrás do computador, a gente enxerga o cara, o monstrão lá, né? Porque se for esperar para denunciar, não denuncia. A gente prendeu a pessoa no Tocantins lá, a mãe falava para a menina, falava, não, você tem que ser forte. Teu pai tá te abusando aí, mas tem que ser forte, porque ele sustenta a casa. Qualquer informação, denuncie. Muitas vezes o Conselho Tutelar chega para nós e fala, mas eu não vi indícios de crime. A gente fala, mas quem são vocês para falar isso? Tem que ser autoridade policial, tem que ser lá o cara lá do bolachão vermelho para falar isso aí. Nós enfrentamos ainda a resistência das próprias plataformas. Isso precisa ser denunciado. As plataformas, em alguns contextos que elas decidem, elas vão até o processo e falam, nós não vamos cumprir a decisão judicial. Elas escolhem, pelo poder econômico que elas têm, elas escolhem a decisão judicial que elas vão ou não cumprir. A plataforma não tem que escolher se ela vai... A ordem judicial você não pode decidir se você cumpre ou não. Você cumpre a ordem judicial. Aí você não gostou, você recorre, você usa dos meios legais para impugnar aquela decisão. Você recorre, vai para o Tribunal de Justiça, vai para o STJ, vai para o STF. Agora, elas falam, não vamos cumprir, mas a multa de não cumprir é R$200 mil. A plataforma vai lá e fala, eu pago, só que eu não cumpro. De repente chega ali no processo, a plataforma meta e fala, não vou cumprir. O YouTube, o Google, já várias vezes, decisões ali de importantíssimas, difamações contra um cliente, por exemplo, que estavam destruindo ali a vida, o psicológico, e que o Google entra no processo e fala, não vou cumprir. Eu entrei em contato com a Meta, que é responsável pelo WhatsApp, Instagram e Facebook. Eu também entrei em contato com o Discord. Nenhum deles quis gravar entrevista. Nenhum deles quis comentar suas percepções e trazer mais dados sobre o combate à pedofilia online. O caminho que eles escolheram foi o mais simples de todos. Eles enviaram um posicionamento falando sobre como se preocupam com o tema, como têm tolerância zero, além de links para páginas de suporte e e-mails de denúncia. Ainda preciso notar um ponto importante. Contatei apenas as empresas citadas pelas pessoas com as quais eu conversei. Mas os abusos acontecem em praticamente todas as plataformas, serviços e aplicativos da internet. Eu entendo exatamente o que estava acontecendo enquanto eu transava com outras crianças. Mas os adultos sabiam? Não necessariamente. Porque a gente também tinha essa coisa do sigilo. Mas que acontecia, e não aconteceu com uma só. Isso era em massa. Isso entre nós crianças era muito conversado. Nossos acampamentos não eram acampamentos onde a gente só, gostava do crush. A gente pagava um boquete pro crush com 10, 11 anos. Como que a gente sabia o que fazer? Quando eu ouço algumas pessoas, às vezes, que estão começando a sua vida sexual ativa, um tanto mais velhos, e questionam, tipo, o que se faz? Né? Como que a gente parte para uma interação sexual? E isso, inclusive fora da seita, me colocou em muitas situações problemáticas, porque cadê os meus limites? O que importa para mim? Quando é sobre amor, validação. O futuro não será agradável, isso eu posso te afirmar. Ano de 2024 e ainda estamos batendo a cabeça sobre como lidar com fake news. A inteligência artificial, galopante, vem como uma carga da cavalaria, resoluta para derrubar o que estiver pela frente. Por um lado, falando de Brasil, a Comissão de Direitos Humanos aprovou em junho um projeto de lei para tornar hediondos os crimes de produção, comercialização e distribuição de registros com pedofilia. Pois é,
eles ainda não são hediondos. O mesmo projeto também aumenta a pena de prisão prevista para a posse de registro de pedofilia. Mas isso vai além. Estamos prestes a ver o primeiro embate entre sociedade e inteligência artificial. Mas como penalizar algo que supostamente não existe? É difícil definir a inteligência artificial como uma única tecnologia, porque ela se materializa de formas tão diversas, né? Então, desde quando você destrava o seu celular usando reconhecimento facial, é algum modelo de inteligência artificial. Quando você faz uma tradução, é uma inteligência artificial. Quando você usa um sistema de mapa que calcula a melhor rota, também tem alguma coisa de IA ali. Num jogo tem IA. E aí eu falo, o que essas coisas têm em comum? Tem o fato da gente chamar de inteligência artificial, mas tecnicamente são coisas totalmente diferentes, com propósitos diferentes. Toda ferramenta, acho que toda tecnologia, você vai ter esses dois lados, né? O lado bom e o lado de uma subversão perversa que vai achar caminhos que não são tão interessantes. E aí, dentro dessa área de inteligência artificial, o que a gente mais vê é o uso para manipulação. Você já entendeu onde nós vamos chegar, né? Não tem para onde fugir. A inteligência artificial vai obrigar políticos e policiais a atualizarem seus métodos de caça e punição. Não é uma coisa do futuro, é uma coisa do presente. Talvez não tenha ganhado o mainstream ainda, mas acho que em pouco tempo vai ganhar, que são esses perfis ou influenciadores digitais que são digitais, né? Tipo, são sintéticos, que são criados por inteligência artificial e muitas vezes isso é usado como uma estratégia para manipulação mesmo, né? Mas tem um outro caminho que a gente também investiga bastante, né, do ponto de vista científico, que é um fenômeno das IAs digitais, né, que são as AI Girlfriends, que são sistemas de inteligência artificial que você consegue pagar, contratar, e ela se comporta como se fosse sua namorada, né, por meio de chat. A gente testou várias, assim, e é meio assustador, assim, porque tipo, ela nunca diz não, ela faz tudo o que você quer. Você acredita que esse tipo de ferramenta pode ser explorada para esse uso na criação de avatares infantis para conseguir chegar? Eu acho que essa é uma área mais sensível que tem, porque esses predadores eles vão conseguir utilizar, né, a inteligência artificial para criar um conteúdo que vai ser super persuasivo, por exemplo, para outras crianças. E isso pode ser, né, criando um personagem de uma criança falsa, né? Ah, eu tô em tal lugar, sabe? Manda uma imagem e é uma criança, né? Uma imagem ultra realista. Como até mesmo criação de novos conteúdos que sejam mais engajantes do ponto de vista emocional, né? Então pode ser de repente um conteúdo mais fofinho, que vai persuadir a criança de uma outra maneira. Você pode criar, né, tanto esses perfis automatizados, aí você combina, né, tanto a criação de conteúdos com IA, mas também os chatbots, né, que se passem, né, por exemplo, por crianças fictícias, na verdade, para tentar investigar esse padrão de comportamento, né, de criminosos, e às vezes até identificar. Tanto há uma pressão social para isso, né, então que as plataformas marquem esses conteúdos, falando, ó, isso aqui é inteligência artificial, como também é interesse das plataformas marcar o que é inteligência artificial. A dificuldade é como fazer isso, né, porque você tem vários caminhos possíveis. Incorporar no processo de criação de conteúdo uma marca d'água, né? Que são mudanças no padrão do arquivo, né? Então, por exemplo, se é uma imagem, eu vou pegar um conjunto de pixels e vou mudar eles, o que para o olho humano é super transparente, ninguém vai ver que teve modificação, só que isso facilita com que outra inteligência artificial olhe aquilo e fala, é feito por IA. Mas isso é no processo de criação, e aí precisa ter um padrão, né, para que todas as inteligências artificiais se conversem e adotem esse padrão. O YouTube, o Google, já várias vezes, decisões ali de importantíssimas, difamações contra um cliente, por exemplo, que estavam destruindo ali a vida, o psicológico, e que o Google entra no processo e fala, não vou cumprir. Eu acho que não só o Brasil, mas o mundo inteiro, assim, porque a gente não sabe lidar ainda nem com aquela fake news, vou chamar de fake news 1.0, sabe? Aqueles postzinho toscão assim, sabe? Tipo, feito de qualquer jeito, que viralizava no WhatsApp, nas redes sociais, umas montagens toscas. Um novo universo que pega isso e leva para outro patamar, porque a gente está falando de uma desinformação ultra realista, né? Eu criando um vídeo em que eu já não consigo mais distinguir.
O Realidade Violada é um processo vivo. Batemos até agora na falta de ações policiais conjuntas para combater predadores sexuais, principalmente a ausência da Operação Luz na Infância. Já havíamos encerrado as gravações, mas algo aconteceu e mudou os nossos planos. Vocês são o quê? É pedofilia? Sim. Pedofilia? O que você faz? Me dá o dado sozinho. É assim. Se fez coisa errada, quem não pode você. Eu sei, minha filha, mas eu achei que era só live, celular. Eu sei, mãe. Mas, mãe, fez coisa errada. Aqui se paga, se paga. Meu filho, eu tô com você. Não esquenta a cabeça, a gente vai resolver. A Polícia Civil de São Paulo, ao lado do Ministério Público, deflagrou a Operação Lobo Mau. Foram dezenas de presos, 35 em flagrante em 20 estados diferentes. Não tivemos outra opção e partimos para Sorocaba, uma cidade no interior de São Paulo, para tentar revelar um pouco mais sobre como acontece uma operação contra predadores sexuais. Segundo a polícia, todos seriam groomers que faziam parte da lascívia. Alguns deles monetizavam. O que foi visto é um lado que poucas pessoas também se lembram. Predadores sexuais não maculam apenas histórias de vítimas diretas. O seu redor vira um reflexo dessa dor. Uma última vítima. Você precisa conhecê-la. Alissa Veiga, ou Lia. Esse é o nome da vítima que você escutou durante o nosso mergulho. Ela nasceu em uma seita religiosa chamada A Família Internacional. Anteriormente, a Família Internacional se chamava Meninos de Deus. A seita mudou de nome depois de inúmeros relatos de abuso e estupro de vulnerável envolvendo seus membros nos Estados Unidos. Depois de muitos problemas com a justiça e a mídia, eles mudaram de nome, mas o modus operandi parece que continuou o mesmo. Eu vou te dar a resposta que eles falavam pra gente falar, né? Então é um grupo missionário, sem estar atrelado a uma igreja e sem denominação. Então, apesar de ser cristão, a gente não tinha uma separação tipo, era evangélica, presbiteriana, batista. Não, a gente falava que era só na base da Bíblia e a gente fazia trabalho missionário. Então, meio que isso era o que a gente vendia para o mundo. Certamente a pior coisa de todas era ser muito hipersexualizado. Eu acho que isso aí causou a maior problemática de todas. Era tudo ser hipersexualizado. Fora isso, o isolamento social, a gente tinha muito, a gente não tinha um contato tranquilo com as pessoas de fora, a gente não tinha como ter uma independência, uma autonomia, né? Eu acho que até partindo de ter pensamentos autônomos já era um problema, entendeu? Você já era um backslider, você já era ovelha negra, entendeu? Você já era o errado, se você tivesse... Na verdade, era a maçã podre, né? Se você começasse a ter questionamentos. Essa história já foi amplamente divulgada. A seita Meninos de Deus, ou a Família Internacional, continua ativa. Hoje eles querem deixar claro que esse passado não existe mais. Contudo, não faz muito tempo que os fatos aconteceram. Vamos resumir. Lia sofreu abusos sexuais desde criança dentro dessa seita. Toda a família era conivente por conta dos dogmas impostos e seguidos.
e ela não sofreu sozinha, mas ao lado de diversas meninas e meninos. É o que tá no site deles, né, na verdade, blá blá blá. Primeiro, olha, outro ponto, outro red flag, gente, abriu uma descrição e eles estão falando a gente cuida bem das crianças, isso não é natural? Se tu não tem uma criança, você não vai cuidar? Por que você tá tendo que me explicar isso no seu site? Que você não abusa de crianças, que você não faz mal. Tem algumas outras seitas, não essa, mas que você já abre o site ou o blog e já tá lá, não somos uma seita. E tu fala, é. Se tu tá tendo que me falar que você não é porque alguém já provou que você é. Então, assim, lembrando dessa ideia do David Berg da iniciação sexual infantil, Jesus é amor. Amor é sexo porque Deus criou. E aí você junta isso tudo num bololô e você joga para os adultos, adolescentes e crianças. Tudo que a gente te demonstra, tudo que a gente faz e tudo que a gente está criando para vocês é por amor. Então, se o tio te toca num lugar que te desagrada, é amor. A ideia de ser amor de Cristo é mais uma porcaria de um grupo cristão usando o nome de Deus e usando um conceito tecnicamente positivo que é Cristo vindo à Terra e sendo o Filho de Deus que está vindo perdoar os nossos pecados e, enfim, para benefício próprio, para cumprir uma fantasia, para viver a sua perversão, validar a sua perversão. Para mim é isso. Acho que Jesus não tem nada a ver com as pessoas que me estupraram, abusaram, assediaram e me marcaram dessa forma. Não vamos explorar a história da seita a fundo. Talvez em algum outro momento. A discussão que foi planejada sobre Lia era a ausência da internet e da tecnologia. Um caminho era refletir exatamente como essa falta pode ser perigosa. O que nós pensamos até hoje, e talvez você também, é que a internet é uma ferramenta ambígua de empoderamento e de perversão, sagrada e profana. Mas eu estou mudando de ideia. Talvez a internet seja apenas um reflexo do nosso entorno e nada mais. Menos que uma ferramenta, mais um espelho. A internet não salvou a Lia. A realidade é bem diferente de nossas idealizações. Não vou dizer que era monitorado, mas quando você tem um computador no meio da sala e você só tem meia hora, 2 vezes por semana, tem gente ali olhando, você não tem uma liberdade necessariamente tão grande. Mas a gente tinha um contato básico. Só que você tem que lembrar que dentro da seita, sendo doutrinado com lavagem cerebral, você mesmo, às vezes, com a possibilidade de fazer alguma coisa, seja assistir alguma coisa, ou sair para certo lugar, ou consumir tal certo conteúdo, você mesmo se reprime de fazer isso, porque você sabe que aquilo ali está errado. E você sente uma culpa enorme de fazer qualquer coisa errada. E a seita utilizava dessa tecnologia também. Então a gente entrava no site da seita para ter acesso a livros, para ter acesso a vídeos diferentes. E meio que as plataformas de entretenimento da seita também eram utilizadas ali. Então a gente não utilizava aquilo como você utilizaria em casa, como pesquisando ou tendo essa liberdade, porque você nem pensaria nisso. Não é da sua vontade. Isso teria que ter um senso crítico para você querer ter acesso a coisas diferentes, né? Nunca naquela época eu coloquei a seita no Google. Como será o combate nesse mundo novo que já nasceu? A célula específica Anonymous que você conheceu já não existe mais. É isso mesmo. O grupo terminou, foi desmembrado em outros menores, mas os membros continuam atuantes. Jorge e Erickson ainda trabalham na repressão de crimes sexuais e fornecem educação para autoridades policiais pelo mundo.
O conhecimento adquirido por eles agora é compartilhado em outros países por meio de palestras. Advogados, como Senzi, clamam por uma mudança no sistema judiciário, mas a justiça existe? Eu não acho que eu tenho uma mensagem necessariamente libertadora, ou né, uma inspiração, ou uma receita de bolo para que as pessoas saiam dessas situações. Mas eu entendo que se eu pensasse como indivíduo, se eu pensasse livremente por mim, eu teria entendido as coisas muito antes. Mas eu baixei a minha cabeça. E demorou muito para eu entender tudo. Então mantenha seu senso crítico, seus questionamentos, sua liberdade de expressão, sua autonomia. Então, é isso que você quer? Você não precisa querer se você não quer. Apresentamos aqui 3 vítimas. Conversamos com outras fora das câmeras. São pessoas que tiveram suas histórias marcadas eternamente e, cada uma à sua maneira, lutam por um encerramento. Por aqui, acreditamos sim que penas mais duras podem ajudar na repressão desses casos. Por outro lado, como sociedade, como podemos cuidar dessas pessoas que vão carregar esse peso? Como podemos também formar uma corrente de educação de base para minar novos casos ao longo do tempo? Por agora, ficamos esperando por essas respostas.